Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, que tem como título Os Escolhidos. Está lá nosso livro de religião no capítulo 5, nas páginas 38 a 43. Imagine-se como chefe de uma agência espacial. Sua missão é mudar o modo de viver dos habitantes de um planeta com muitos problemas. Você deve mostrar a eles uma nova realidade, ensinar-lhes outro estilo de vida e convencê-los a seguir suas estratégias. Mas há restrições. O planeta não possui a tecnologia necessária e você não pode violar a liberdade dos habitantes nem forçá-los a aceitar seu plano. Você teria de pensar em algumas opções. Vou dar aqui para você 6 opções. A primeira, falar pessoalmente com todos eles. Segundo, enviar profissionais treinados. Terceiro, criar um sistema audiovisual acessível. Quarto, convidá-los para visitar seu planeta. Quinto, contratar agentes entre os moradores locais. Sexto, oferecer prêmios para quem aceitasse o novo plano. Você sabia que ocorreu uma situação parecida com a humanidade há milhares de anos após a entrada do pecado neste mundo? Os seres humanos rebelados estavam ameaçados pela morte eterna. Como resolver o impasse? Deus então escolheu um povo especial para representá-lo e conquistar o demais. O povo especial. O Senhor tem realmente um povo escolhido na terra? Essa pergunta gera muitas dúvidas e críticas, primeiramente porque passa a ideia de que Deus é exclusivista e não ama a todos, apenas alguns. Bom, para vocês entenderem, eu vou ilustrar de maneira bem simples. Imagine que um pai rico, dono de uma grande empresa, tenha vários filhos. Um dia ele terá que aposentar-se e escolher alguém para ser presidente de sua companhia. O homem poderia contratar muito bem um executivo, que tem experiência na área, mas ele prefere alguém que seja do seu próprio sangue. É claro que aquele pai, aquele empresário, ele ama todos os filhos, mas ele tem que escolher apenas um para então presidir a empresa. Na vida espiritual, o Senhor precisaria escolher alguém para confiar sua mensagem e transmiti-la aos outros. Ele poderia ter designado essa tarefa aos anjos, assim como o empresário poderia ter contratado um executivo, mas preferiu usar seres humanos que, embora falhos, haviam sido criados à sua imagem e semelhança. Assim, Deus determinou um povo para realizar seu trabalho, embora todos sejam seus filhos amados pelos quais ele se sacrificou. Deus não escolheu o povo de Israel para ser um povo superior, um povo melhor que os outros, ou só eles queriam ser salvos. Não, escolheu porque era um povo simples, receptivo, um povo humilde, e eles procuravam fazer a vontade de Deus. Eles erravam, sim, como todos os seres humanos, mas eles reconheciam. Contudo, precisamos entender o seguinte: a nação escolhida deveria ser tão inteligente, saudável, bem-sucedida, que chamasse a atenção dos outros povos do planeta. Foi para isso que Deus escolheu os israelitas, para representá-lo. Isso não significa que somente eles seriam salvos. O objetivo do Senhor era, a partir deles, despertar em todas as nações o desejo de conhecê-lo. Você sabe qual é a diferença entre patriarca e profeta? Patriarca era o chefe de família, as pessoas mais velhas que eram respeitadas por todos. E profeta era aquele que anunciava desígnios divinos, que predizia acontecimentos por inspiração de Deus. Aí a gente pode ver na história, né? Os patriarcas, os profetas. Um exemplo, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. E Isaque teve Jacó e Esaú. Esaú gerou 12 filhos que deram origem às tribos do povo israelita, que também eram chamados de hebreus. Jacó e seus filhos migraram para o Egito durante uma seca, e lá se multiplicaram e se tornaram escravos. Então surgiu Moisés e as 10 pragas que Deus enviou ao Egito para que Faraó libertasse o seu povo. Livres dos egípcios, os israelitas caminharam durante 40 anos no deserto e, ao fim desse período, dominaram a terra prometida. Como foi dito, Deus não escolheu os hebreus por causa da sua bravura, importância ou perfeição, muito menos pelo seu poder e prestígio. O Senhor os elegeu porque os amou, né? E Deus então passou uns ensinamentos para eles também que deviam ser transmitidos ao mundo. E que ensinamentos são esses?
No slide você pode ver um resumo das principais verdades reveladas pelo Senhor, que são 11 mensagens divinas. Vamos ver nesse momento cada uma. Primeiro, só existe um Deus. Numa época em que as pessoas cultuavam diversos deuses, elas eram advertidas a trocar o politeísmo pelo monoteísmo. Que é isso? Pessoas que têm vários deuses, né? Poli. E mono, somente um. Segundo, o dia de adoração. Ao criar o mundo, o Senhor descansou no 7º dia, abençoando, santificou o sábado e um lembrete de que Deus é o Criador. Os israelitas deveriam dar essa mensagem ao mundo, então, em relação ao sábado. Terceiro, as regras da felicidade. Tem a ver, então, com os 10 mandamentos, as leis religiosas. Quarto, como as pessoas surgiram. Nós acreditamos que é do criacionismo, criadas por Deus. Quinto, o método para salvar a humanidade, que é somente pela morte de Jesus Cristo. Sexto, os fatos sobre a morte, que a morte é um sono inconsciente e quando Jesus voltar, todos que morrerem em Cristo Jesus serão ressuscitados. Sétimo, como ter um estilo de vida saudável, ter ali uma alimentação natural, praticando os 8 remédios, o vegetarianismo, tá? Isso é importante para ter, então, um estilo de vida saudável. Oitavo, uma guerra cósmica, que há realmente um conflito entre o bem e o mal e que nós precisamos estar apegados a Cristo, à palavra de Deus, à oração, jejum, para sermos vencedores. Nono, o dom de profecia, que Deus escolheu pessoas ali, pessoas retas, obedientes, para revelar suas verdades. Esse também que surgiu a Bíblia, e outras profecias também. Entre elas também nós temos também Ellen White, seus escritos. Tudo foram conforme inspiração divina e todas estão em conformidade com a palavra de Deus. Décimo, acerto de contas, que o Senhor julgará todos, que nesse momento ele está no santuário celestial, e ele é o nosso sumo sacerdote, está intercedendo por nós, e quando ele virá, então virá como um juiz, acerto de contas. 11. O libertador prometido, que Jesus virá com poder e glória para buscar os salvos. No caso da Igreja Cristã, as mesmas verdades continuam válidas até hoje, acrescidas do reconhecimento de que o Messias já veio, morreu para salvar a humanidade e voltará em breve e por fim ao conflito cósmico com as forças do mal. Assim como os israelitas anunciaram a primeira vinda de Cristo, os cristãos anunciam a segunda. Tem um livro bem interessante da nossa Igreja Adventista que se chama Nisto Cremos, como vocês podem ver na imagem. São dos 28 ensinos bíblicos dos Adventistas do Sétimo